Esse vestido é começado por esses squares. Você vai fazer tirando a medida do seu ombro, de ombro a ombro, passando uma fita métrica. Aí você consegue ter a medida e aí você vai calcular quantos squares você vai fazer. Depois, a gente começa essa carreira, para aqui na manga, faz a cava e continua descendo até o comprimento desejado. E eu fiz um aumento em cada lateral. Veja bem que ele serve, nessa medida, para um tamanho 38 até 40. No 42, ele já fica um pouco justo. Eu aconselho você a assistir a aula em que eu falo sobre aumentos, porque você pode também distribuir outros aumentos no vestido. Então, quando você resolver fazer a peça, dê uma olhadinha nas videoaulas, porque assim você vai saber distribuir os aumentos. As alças são opcionais. Você pode colocá-las ou não, depende da maneira que você pretende usá-las. Para esse fio, eu uso a agulha de 3,5 mm. Vou iniciar fazendo 8 correntinhas. E fechar, formando o anel. Detalhe, quando você for fechar sua correntinha, pegue sempre nessa alcinha da correntinha, da primeira correntinha. Não pegue nessa de cima, pegue nessa de baixo. Você vai ver que seu anel vai ficar melhor. O acabamento dele vai ficar melhor. Fiz um ponto baixíssimo, agora faço uma correntinha e vou colocar dentro do anel formado pelas correntinhas, vou colocar 12 pontos baixos. E já vou segurando, prendendo esse fio inicial. Fiz os 12 pontos baixos, finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e não na correntinha. Agora, eu vou começar a fazer aquela parte das pétalas das flores. Então, eu ergo esse fio, esse ponto, dou a laçada, introduzo no mesmo ponto baixo, puxo outro fio e suspendo novamente, igualando o tamanho. Vou fazer isso por 5 vezes. Feito os 5 pontos, eu puxo e faço uma correntinha para firmar esse primeiro ponto. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas para dar o espaço para a próxima pétala. Dou a laçada e venho no próximo ponto baixo, erguendo novamente os pontos. Puxo o fio, passo por entre o bloquinho e arremato. Agora, 5 para dar o espaço.
Essa é a sequência dessa carreira. Em cada ponto baixo, eu vou fazer uma pétala. Fiz as 12 pétalas, agora eu vou encerrar a carreira. Então, eu vou fazer apenas 2 correntinhas e um ponto alto, pegando aqui nessa primeira correntinha. Dessa forma, o meu fio já fica no meio do arco. Agora, eu introduzo a agulha nesse arco, puxo um ponto e faço um ponto baixo. Agora, 5 correntinhas. No próximo arco, eu vou fazer da seguinte forma: pulo uma correntinha, na próxima eu faço uma pétala, pulo uma correntinha e faço outra pétala na outra correntinha. Eu faço dentro da correntinha, que é para ficar firme a base dessa pétala. Se eu colocasse só dentro do arco, ela ia ficar larga. Então, é por isso que eu vou colocar dentro da segunda correntinha. Fazer a pétala aqui, com 5 pontos. Fiz a pétala, 5 correntinhas novamente, pulo aquela correntinha e venho aqui nessa penúltima. E vou formar outra pétala. Agora, 5 correntinhas, um ponto baixo nesse arco, mais 5 correntinhas, faço outro arco, 5 correntinhas novamente, e agora aqui, nesse canto, eu faço outro parzinho de pétalas, como esse aqui, marcando assim o nosso square. Fiz a marcação do square com os 4 cantos. Agora, vou finalizar essa carreira. Aqui é o último arco para ser feito.
Então, eu vou fazer daquela forma, 2 correntinhas e um ponto alto, pegando aqui nesse ponto baixo. Nesse arco que eu acabei de fazer, já introduzo a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo. Agora, vou fazer outro arco de 5 correntinhas também. Mais 5 correntinhas. E vou fazer outro canto como esse, de baixo. Dentro da correntinha, venho na segunda correntinha e faço uma pétala. Pulo uma correntinha, na próxima correntinha eu faço a outra pétala. Cinco correntinhas, um ponto baixo na próxima alça, mais 5 correntinhas, outro ponto baixo na próxima alça, mais 5 correntinhas, outro ponto baixo na próxima alça. Veja bem que aqui nós vamos ficar, antes era uma alça apenas, aqui ficaram 2, antes de chegar na lateral. Agora, então, 5 correntinhas e vou fazer outro canto. Chegando ao final dessa carreira, é só fazer os 5 pontos e colocar um ponto baixíssimo naquele ponto baixo. O square é desse tamanho, então ele já está pronto. Agora é só cortar o fio e arrematar, escondendo os fios com uma agulha menor. Pego uma agulha de tamanho menor e vou puxar o fio aqui por dentro. Aí na parte de trás, faço um nozinho e escondo o fio, para depois cortar novamente.
Faço o mesmo com esse aqui inicial. Dou um nozinho. E escondo entre os fios. E aí, é só cortar. Agora, o próximo square, eu vou mostrar como nós vamos fazer a ligação, a união entre um e outro. O square vai ser unido pela lateral. Então, você vai começar a unir aqui no canto e depois pegando cada alcinha dessas aqui e finalizando aqui no outro canto. Então, vai pegar apenas uma lateral, né? Na hora que você estiver ligando, vai pegar apenas uma lateral do square. Então, veja bem, o seu próximo square, você vai trabalhar ele normalmente até chegar na última carreira. Eu iniciei a última carreira aqui, com as correntinhas, fiz um canto e já estou chegando lá no outro canto. Aí, o que eu vou fazer aqui? 2 correntinhas, aí vou fazer um ponto baixo de ligação no meu square. Pego a ponta do canto, veja bem que esse square está no avesso, que está na minha mão, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Mais 2 correntinhas, dou a laçada e venho para fazer a minha próxima pétala aqui. Faço 2 correntinhas, vou lá no square e introduzo a agulha na próxima alça e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, volto no meu square e coloco um ponto baixo. 2 correntinhas, vou no square e faço ponto baixo. 2 correntinhas, volto e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou no outro square, um ponto baixo. 2 correntinhas, volto aqui, ponto baixo. 2 correntinhas, vou na próxima alça, ponto baixo. 2 correntinhas, venho aqui no meu canto e vou fazer uma pétala. Duas correntinhas, vou lá no canto do square e faço um ponto baixo. 2 correntinhas e volto a fazer a minha pétala. E vou dar a sequência na carreira normalmente. Veja como ficou a emenda dos squares. Agora é só dar continuidade à carreira e finalizar normalmente. E vai fazendo dessa maneira até atingir o tamanho necessário. Fiz 90 centímetros de squares. Deu um total de 8 squares. Agora, eu vou fazer o último, que vai ser a ligação entre uma parte e outra, e uma ponta e outra. Então, o meu próximo square
eu vou unir aqui nesse quadrinho e depois na lateral desse quadrinho. Então, esse é o último square de ligação. Veja bem que eu já iniciei a terceira carreira aqui e já fiz uma pétala do canto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e começar a união do square. Esse square está no avesso, aí eu venho, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, venho para o meu square e faço a pétala normalmente. Duas correntinhas, vou no outro e faço ponto baixo. Vou fazer da mesma forma como eu estava fazendo com os outros squares, até chegar aqui na ponta, na lateral do square. Fiz a união, agora vou seguir a carreira normalmente até chegar aqui, nessa outra ponta do square. Chegando aqui, nós vamos fazer a união com o outro square. Fiz uma pétala, 2 correntinhas. Agora, pegar o outro lado do outro square, do último square. Venho aqui no meu último square, ele está posicionado no avesso, introduzo a agulha, faço ponto baixo, 2 correntinhas, venho para fazer a minha outra pétala. E faço a sequência da emenda normalmente. E está pronta a parte inicial, toda emendada. Agora, nós vamos unir o fio aqui na parte de baixo e começar a trabalhar em voltas essa parte para baixo. Eu vou iniciar minha carreira aqui na junção entre os 2 squares, bem aqui onde está o ponto baixo. Vou introduzir a agulha aqui, nesse espaço, nesse vão, puxar o fio, fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou erguer 4 correntinhas, porque nós vamos começar a trabalhar com pontos altos duplos, ou seja, 2 voltas na agulha. Introduzo no mesmo vãozinho e faço um ponto alto duplo. Agora eu faço uma correntinha e venho aqui nesse próximo espaço para fazer o meu primeiro V. Vou colocar pontos altos duplos. 4 pontos altos duplos.
2 correntinhas e mais 4 pontos altos duplos no mesmo espaço. Uma correntinha, pulo esse espaço, venho aqui, né, nesse ponto baixo e vou fazer 2 pontos altos duplos. Uma correntinha, pulo o próximo espaço, no outro espaço, mais um V com 4 pontos de cada lado. Faço outra correntinha e mais 2 pontos altos duplos aqui entre a emenda. Então, veja bem, cada square vai ter essa mesma sequência. Aqui no canto são os 2 pontos altos duplos, depois o V, aí aqui, nesse ponto baixo central, outros pontos altos duplos, depois o V, e aqui no canto, terminando com mais 2 pontos altos duplos. Então, sempre você vai fazer essa sequência a volta toda dessa nossa tira. Então, continuando, uma correntinha, venho aqui no outro espaço e dou a sequência. Veja como está ficando a sequência. E encerro a carreira com um ponto baixíssimo aqui na quarta correntinha. Agora, nós vamos iniciar a carreira que sempre vai se repetir, é o ponto padrão. Então, veja bem que sempre esses 2 pontos vão ser feitos em relevo. Então, para você iniciar esse ponto em relevo, você vai fazer da seguinte forma. Introduz a agulha aqui por trás. Puxa o fio e faça um ponto baixo. Agora, eu vou levantar apenas 3 correntinhas, porque eu já fiz o ponto baixo. 2 voltas na agulha, vou introduzir novamente para pegar esse ponto, não pela trancinha, mas dando a volta no corpo dele. E aí, concluo o ponto alto. Então, o ponto alto está em relevo. Agora, eu faço uma correntinha e vou fazer os 4 pontos altos duplos seguintes. Só que, veja bem, eu vou pular esses 2 pontos, já venho no terceiro, faço um ponto alto duplo e outro ponto alto duplo. Aí, aqui dentro do Vzinho, eu vou colocar mais 2 pontos altos duplos.
ficando dessa forma os 4 pontos. 2 correntinhas, coloco mais 2 pontos altos duplos dentro do V, dentro do espaço, e mais um ponto alto duplo no próximo ponto e outro ponto alto duplo no próximo ponto. Uma correntinha, venho aqui naquela coluna de pontos altos duplos, vou pegar ele por trás, por dentro, né? Abraçar o ponto e faço um ponto em relevo. 2 laçadas, o outro ponto também em relevo. Agora dou a sequência, uma correntinha e vou dessa forma. Essa carreira vai se repetir até chegar ao tamanho desejado. Então, veja bem, trabalhei 5 carreiras e atingi 17 centímetros, daqui até aqui. Agora, eu vou começar a trabalhar apenas o corpo. Veja bem o detalhe. Essa circunferência, eu comecei com 1 metro. Aqui, nessa parte, ele já abriu para 1,30 m. Então, agora eu vou fazer a divisão para ficar nas mangas. Eu vou separar 4 bloquinhos, 4 leques para uma manga, 2 aqui em cima, 2 embaixo, e aqui 4 leques também para outra manga, 2 em cima, 2 embaixo. Então, agora eu vou começar a trabalhar apenas esses leques centrais. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5. Venho até aqui, vou fazer a minha cava, fazendo uma ponte que vai ligar até o outro ponto do outro lado. Aí, eu venho trabalhando esses leques. Do lado de cá, faço 5 leques e faço a outra ponte para unir aqui, ou seja, a outra cava. E aí, eu vou começar a trabalhar o corpo. Vou começar a carreira normalmente, fazendo o ponto baixo e erguendo 3 correntinhas. Aí, venho com um ponto alto em relevo, ponto alto duplo, né? Uma correntinha. E vou fazer 5 leques. Vou seguir trabalhando por 5 leques. Fiz os 5 leques. Aqui foi o começo. Agora, cheguei aqui, fiz os 2 pontos altos em relevo. Agora eu vou fazer minha ponte, que é aquela correntinha que vai ficar embaixo do braço, que vai ser a cava. Então, eu vou fazer 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, eu vou pular 4 leques. 1, 2, 3, 4. Dou 2 laçadas, venho
para fazer o ponto alto em relevo. Os 2 pontos. Veja como ficou. Aqui é a cava e aqui é aquela parte da manga, que ficou com os 4 leques. Agora, é só dar a sequência normalmente, fazer mais 5 leques até chegar na outra cava. Já terminei os 5 leques. Agora, cheguei novamente aqui do outro lado. Então, eu vou fazer 5 correntinhas. Pulo 4 leques. E vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, formando assim a outra cava. Agora, eu dou continuidade normalmente às minhas carreiras. E em cada espaço desse que eu fiz embaixo da cava, eu vou colocar um outro bloquinho de leque. Então, veja bem, cheguei aqui, embaixo da cava, aí agora eu faço um leque normalmente. Uma correntinha, 4 pontos altos duplos, duas correntinhas e mais 4 pontos altos duplos. Uma correntinha e vou fazer o ponto alto em relevo. Sigo normalmente a carreira e na outra cava eu faço igual. E sigo fazendo o padrão do ponto. Veja como está ficando. A partir do square, eu trabalhei 20 carreiras no ponto padrão. Medindo, está dando até o início aqui do square, o início da peça, 40 centímetros. Agora, eu vou começar a fazer o aumento na lateral. Ele está passando um pouquinho da cintura, então eu vou fazer aumentos, tanto desse lado quanto do lado de lá. E para fazer o aumento, eu vou trabalhar nesse leque que fica na lateral. Então, eu vou seguir com a minha carreira até chegar no leque da lateral e fazer o aumento. Venho, quando eu chegar nesse leque do lado de cá, eu faço o outro aumento. A largura da peça está atingindo 45 centímetros, contando essa partezinha da cava. Mas veja bem, ela está servindo desde um tamanho 38 até o tamanho 42, a não ser que a pessoa tenha muito busto. Se for o caso da pessoa ter mais busto, eu vou sugerir que você faça um aumento de um leque aqui na frente. Por exemplo, ao invés de você colocar 5 leques, você encaixe na sua distribuição, você encaixe mais um leque.
certo? Veja bem, outra coisa, aqui na lateral, ela está com um tamanho de 20 centímetros, daqui dessa base, dessa ponta da cava até aqui. Se por acaso você quiser aumentar também a parte da manga, ao invés de ficar com 4, colocar 5, aí você também redistribui. Você coloca, encaixa mais um leque. Assim você consegue ficar com 5. Mas, de qualquer forma, esse tamanho, pelo menos aqui nessa parte de cima, ele está servindo bem desde o 38 até o 42. Agora, nessa parte aqui, se você tiver um quadril maior, você pode fazer o aumento antes, tá? Pode chegar e aumentar antes. Ou, inclusive, embaixo do braço mesmo, você já pode estar fazendo o aumento da maneira que você quiser fazer. Então, veja bem, vou iniciar minha carreira normalmente e passar pelos leques da frente, que são 5. E aí, quando eu chegar nesse aqui da lateral, é que eu vou fazer o aumento, no 6º leque. Fiz os meus 5 leques e cheguei no 6º leque, que é o da lateral. Então, agora eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer nascer um 2º leque aqui dentro do V. Então, veja bem, vou lá, faço os meus 2 pontos altos, normalmente. Aí eu coloco um ponto alto duplo, né? 2 correntinhas e mais 2 pontos altos duplos dentro do meu V. 2 correntinhas e novamente um ponto alto duplo dentro do V. Termino fazendo os 2 pontos altos duplos da lateral. Então, dessa forma, está nascendo mais um Vzinho. Então, eu estou com 2 Vs aqui. E veja bem, por que eu já não joguei 4 pontos altos duplos, como antes? Para não ficar muito embabadado aqui na lateral. Então, nós vamos fazer nascer esse Vzinho de forma suave. Então, por isso que eu só joguei um e fiz as correntinhas e joguei os outros 2 aqui dentro. Aí você vai dar a sequência normalmente na sua carreira, vai fazer os 5 lequinhos do outro lado, até chegar na outra lateral e repetir esse mesmo processo. Fiz o aumento na outra lateral e já encerrei a carreira. Agora, vou iniciar a outra carreira normalmente, até chegar do outro lado, no Vzinho, para dar continuidade no aumento desses Vs. Porque eles vão crescer até ficar normalmente como esses que a gente já fazia. Então, agora eu vou mostrar como vai ser a segunda carreira da lateral do aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos duplos, pulando esse primeiro. E aí, já vou acertando esse leque. Dois pontos altos duplos no espaço.
2 correntinhas e mais 2 pontos altos duplos. Agora, nesses 2 pontos altos duplos, eu vou fazer um em cada um. E aqui dentro desse V, eu faço como esse aqui normalmente. 2 pontos altos duplos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos duplos. E 2 pontos altos duplos para finalizar, pegando aqui esses 2 da lateral. Então, fica assim essa segunda carreira de aumento. Passo uma correntinha e vou normalmente no ponto alto em relevo. Vou seguir a carreira normalmente e fazer igual lá do outro lado. Aí depois, nós vamos chegar aqui e fazer a terceira carreira. Cheguei agora na terceira carreira do aumento. Veja bem que agora eu já posso pular esses 2 pontos e venho aqui nos próximos 2, fazendo o meu leque normalmente. Faço os 2 aqui na lateral. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Veja bem que aqui do outro leque eu tenho esses 2 pontos. E esses 2 pontos que estão sozinhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar entre esses 2 pontos centrais, eu vou colocar 2 pontos altos duplos. Agora, uma correntinha, pulo esse ponto aqui, venho no próximo e faço o ponto alto que fica na lateral do leque, do próximo leque que está nascendo. Então, veja como está ficando. Aqui eu tenho um leque, aqui é o outro leque. E esses 2 pontos aqui são os que na próxima carreira eu vou pegar, vou fazê-los em relevo, assim como esse da lateral. Então, dessa forma, na próxima, que seria a quarta carreira, eu concluo esse aumento. Então, eu fiz nascer 2 leques. Agora, eu dou continuidade normalmente, faço o outro lado igual e daqui a pouco eu retorno para fazer a quarta carreira. Cheguei aqui na quarta carreira, vamos ver como ela vai ficar.
Faço normalmente o primeiro leque da lateral. Agora uma correntinha, vou lá naqueles 2 pontos e pego eles em relevo. Uma correntinha e vou fazer normalmente o segundo leque. Então, veja como ficou. Fazendo dessa forma, nasceu um outro leque e aconteceu o aumento na lateral, né? Você percebe que o aumento ficou de maneira suave, não saiu repentinamente, né? E o que é melhor é que eu vou poder sempre continuar com os 4 pontos e uma correntinha aqui intercalando. Eu não preciso fazer aqueles aumentos de leques que vão crescendo, fazendo de 4 vai para 5, depois vai para 6, aumentando o leque. Esse aqui, nesse tipo de aumento, o leque vai ficar sempre do mesmo tamanho. E agora você vai vou fazer igual do outro lado e dar sequência até o tamanho desejado. Veja como ficou. Esse foi o aumento que eu fiz. E trabalhei até atingir 72 centímetros desde o começo, medindo desde a pala aqui em cima. Vamos ver a largura como ficou. Na largura, ele atingiu uma medida de 52 centímetros. Então, serve tranquilamente para um quadril de tamanho 104 até 108, porque o crochê vai cedendo. Agora, se você quiser maior, fazer um outro gomo, aí é só você assistir a parte da aula em que eu falo aumento opcional. Veja bem como foi o aumento na lateral. Desse V, surgiram 2, um de cada lado. E aqui a coluna do ponto alto em relevo. Então, se você for fazer o aumento opcional, ele deve nascer dessa coluna em relevo, certo? Por quê? Para não ficar torto, para não haver diferença entre a parte da frente e a parte das costas. Então, se você for fazer o aumento opcional, você vai localizar a coluna de pontos altos em relevo e aí sim fazer nascer outro V, certo? E aí o que vai ser duplicado vai ser as colunas. Vai sair uma coluna para cá e uma coluna para cá. Aí, passadas essas etapas, se você for fazer o aumento ou se você não for fazer o aumento, a próxima etapa é fazer o acabamento na barra.
No acabamento da barra, eu vou colocar um ponto baixo sobre cada ponto, um ponto baixo dentro do espaço de uma correntinha, e aqui no vizinho é que eu vou colocar 3 pontos baixos. No restante, eu vou acompanhando os pontos. Inicio com uma correntinha e um ponto baixo naquelas correntinhas iniciais. Um ponto baixo no próximo ponto, um ponto baixo no espaço, um ponto baixo em cada desses 4 pontos. Dentro do V, eu coloco 3 pontos baixos. E depois dou sequência com um ponto baixo em cada ponto. Coloco 3 pontos baixos aqui, que é para ele não repuxar, para ele ficar uma voltinha bem certinho. Encerro a carreira, fazendo um ponto baixo aqui no espaço e um ponto baixíssimo, pegando o primeiro ponto baixo. Aí eu já vou cortar o fio, puxo e vou pegar uma agulha menor para esconder esse fio. Aqui na parte de trás, vou fazer um nozinho e puxar entre os pontos. E só aí eu corto novamente. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte das mangas. Passar uma carreira de ponto baixo nas mangas. Então, aqui está a manga e aqui a parte de baixo da cava. Então, é aqui que eu vou colocar o meu fio para começar a passar uma carreira de ponto baixo aqui em volta. Vou introduzir a agulha aqui nessa alça, que fica embaixo do braço. Puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer mais um ponto baixo e começar a pegar esse ponto alto duplo aqui da lateral. E vou esconder esse fio aqui inicial. Então, eu venho e vou fazer 3 pontos baixos, passo para a lateral e já faço mais um ponto baixo. Agora, eu já vou dando a sequência naqueles V's. Então, eu venho no ponto alto e coloco o ponto baixo, assim como eu estava fazendo na barra. Três pontos baixos dentro do V, um ponto baixo sobre cada ponto alto. Um ponto baixo na lateral, um ponto baixo sobre cada um dos pontos em relevo. Um na lateral e novamente sobre os pontos altos.
contornei a manga e cheguei aqui embaixo do braço novamente. Então, veja bem, aqui é aquele ponto alto. Então, eu venho aqui e vou fazer 3 pontos baixos. Entro aqui dentro, no próximo espaço, e faço um ponto baixo. Agora, como eu tenho esses pontos altos duplos formando V, eu vou colocar um ponto baixo entre cada perna desses pontos altos duplos, porque assim fortalece essa base que fica embaixo do braço. Então, próximo ponto baixo entre as perninhas dos pontos altos duplos. Ficando bem firme esse acabamento. Aí encerro com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Corto a linha, escondo e vou fazer da mesma forma na outra manga. Para fazer o aumento opcional, você vai trabalhar a sua carreira normalmente até chegar naquela coluna dos pontos altos em relevo que fica na lateral, naquela lateral que você já fez um aumento. Aí você vai fazer da seguinte forma: uma correntinha, o primeiro ponto alto em relevo, aí você vai jogar um ponto alto duplo aqui dentro, entre os 2 pontos, 2 correntinhas e novamente outro ponto alto em relevo, outro ponto alto simples, aliás, dentro, formando um Vzinho. E aí o próximo ponto alto em relevo. Uma correntinha e continua o seu ponto normalmente. Então, esse é o V inicial que estará nascendo aqui. Você vai fazer igual do outro lado e depois continuar na sequência das carreiras. Na segunda carreira, nós já vamos pegar esses 2 pontos em relevo. Uma correntinha e um V aqui dentro dessa alça de correntinhas. Um ponto alto duplo, 2 correntinhas, outro ponto alto duplo. Agora uma correntinha e faço os 2 pontos altos em relevo que ficam na lateral. Uma correntinha e continuo a sequência da carreira. Então, você observa que aqui já está saindo as 2 colunas do ponto alto em relevo. E aqui nascendo um V central. Agora vamos fazer a terceira carreira. Vou fazer o ponto alto em relevo da lateral. Uma correntinha. Um ponto alto duplo sobre
o próximo ponto alto e um Vzinho dentro do outro V. Um ponto alto duplo, duas correntinhas, outro ponto alto duplo. E um ponto alto duplo no próximo ponto alto. Uma correntinha e eu faço os pontos altos em relevo da lateral. Então, dessa forma, tá engrossando, vamos dizer assim, o Vzinho central. Nós vamos caminhar dessa forma até ele ficar como esse da lateral aqui. Agora a quarta carreira, fazendo os pontos altos em relevo. Uma correntinha. Dois pontos altos duplos, né? E um V dentro do outro V. Duas correntinhas, outro ponto alto duplo, tá formado o V. E agora, mais dois pontos altos duplos. Uma correntinha e os pontos altos em relevo da lateral. E continua a carreira. Agora, na próxima carreira, novamente, os pontos em relevo, uma correntinha. Agora eu vou pular esse primeiro ponto, aí eu já venho no próximo e faço um ponto alto duplo em cada um dos dois. E dentro do espaço para fazer o V, eu já faço dois pontos altos duplos, duas correntinhas e dois pontos altos duplos. E na lateral, os dois pontos altos duplos que ficam próximos ao V. Uma correntinha e a coluna de ponto alto em relevo. E assim está feito o aumento. Agora, na próxima carreira, é só seguir normalmente como essas das laterais, esses V's que a gente já vinha fazendo da lateral. Ou seja, pula os dois pontos, faz os dois pontos altos e dois pontos altos dentro do V, seguindo normalmente. Veja que ficou assim a abertura, quer dizer, o aumento. Suavemente feito o aumento. Para fazer a marcação da alça, eu vou usar como referência essa lateral da manga. Então, eu vou deixar 15 centímetros, contando essa parte até aqui. Então, veja bem que está bem no centro desse V, né? A lateral aqui são os pontos altos duplos e aqui eu tenho esse V. Então, eu vou seguir aqui e é ali em cima que eu vou fazer uma marcação. Eu vou colocar um fio para marcar a alça. Vou fazer a mesma coisa na parte de trás.
e também do outro lado. Veja bem que eu não fiz aqui por essa faixa, porque eu tenho um número ímpar de square. Vou unir minha linha nessa primeira marcação, faço um ponto baixo, e agora eu vou fazer uns 25 centímetros de correntinhas, que é o tamanho necessário que eu preciso para esse que eu estou fazendo. Se você precisar de um tamanho maior ou menor, você faz do seu tamanho. Fiz as correntinhas. Agora vou prender aqui do outro lado, onde está a marcação, com um ponto baixo. Introduzo a agulha aqui no espaço, puxo o fio e faço um ponto baixo. E agora faço mais 2 pontos, para deixar bem firme. Faço uma correntinha, viro o trabalho e vou trabalhar na correntinha, fazendo a alça. Pulo uma correntinha, na próxima eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma, na próxima um ponto alto. Vou assim até o final. Cheguei aqui na parte da frente, onde eu tinha unido o fio, fiz um ponto alto e já venho direto para colocar outro ponto baixo. Agora eu vou no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo, prendendo já esse fio inicial. Agora eu vou fazer um picô com 3 correntinhas e um ponto baixo, introduzindo a agulha nesse último ponto baixo que eu acabei de fazer. Introduzo dentro do espaço e faço 2 pontos baixos. E novamente, outro picô. Novamente dentro do espaço, mais um ponto baixo e mais outro. E outro picô. Dentro, um ponto baixo dentro do próximo ponto baixo e um ponto baixo dentro do espaço. Outro picô. Mais 2 pontos baixos e mais um picô. Mais um ponto baixo e um ponto baixo sobre o outro ponto baixo. Se observa que eu vou colocando os pontos baixos e os picôs seguindo aqui para que ele não fique nem repuxado e nem muito embabadado. Então ele vai seguindo para que ele fique justo nessa forma.
Vem fazendo até chegar a outra marcação. Agora, vou fazer outros 25 centímetros de correntinhas. Aí eu faço com o mesmo número de correntinhas que eu usei na outra. Veja bem que essa é a mesma técnica que eu usei na blusinha azul de franjas. A mesma técnica para fazer as alças. A gente já vai fazendo e faz o acabamento e não tem que cortar o fio. Fiz o mesmo número de correntinhas. Venho aqui do outro lado, onde está a outra marcação, e faço da mesma forma. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. E depois, mais 2 pontos baixos para firmar a alça. Uma correntinha e viro o trabalho e passo a trabalhar nas correntinhas para fazer a alça. Cheguei aqui do outro lado novamente, introduzo a agulha, passo um ponto baixo e um ponto baixo no próximo ponto baixo. E agora eu retomo os picôs que eu estava fazendo. 3 correntinhas e um ponto baixo. 2 pontos baixos, 3 correntinhas, um ponto baixo, pegando aqui no último ponto baixo. E eu vou fazendo assim a volta toda dessa parte que vai ficar sobre o ombro, até chegar na outra parte da alça. Então, veja bem, fiz a volta toda, que fica sobre a parte do braço, né? E agora cheguei novamente aqui na alça. Então, eu vou colocar agora o acabamento na alça. Venho com um ponto baixo dentro do espaço e já vou levantar o picô. 3 correntinhas, um ponto baixo. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Venho para dentro do espaço e coloco outro ponto baixo. E aí, faço outro picô. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo. Dentro do espaço, outro ponto baixo e já levanto o picô. E vou fazendo dessa maneira até o final da alça. Fiz o acabamento nessa lateral dessa alça e cheguei aqui, na base. Mas veja bem, agora eu vou fazer da seguinte forma. Faço um ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui. E aí eu vou fazer 3 correntinhas e virar meu trabalho para que essas correntinhas venham parar do lado de cá. E assim eu posso fazer o picô desse lado aqui, que está faltando, sem cortar a linha.
Então, eu viro essa parte do trabalho e já coloco aqui nesse próximo ponto um ponto baixíssimo. Aí eu viro para cá e vou dar a continuidade. Meu ponto está preso, minha linha está presa, tá? Então, agora eu vou dar continuidade com o picô do lado de cá. Então, veja bem, já vou fazer um próximo ponto baixo, e eu vou fazer esse ponto baixo pegando aqui esse ponto alto. E já vou colocar um picô, porque ele já vai dar a distância desse que estava aqui. Coloco um ponto baixo dentro do espaço e um ponto baixo no próximo ponto. Só que veja bem, para ele ficar bem firme, eu não vou pegar só aqui. Eu vou pegar na perninha do ponto alto, entre as perninhas dele. Assim, o meu ponto baixo vai ficar mais firme. E já levanto o picô. E aí dou sequência. Um ponto baixo dentro do espaço, um ponto baixo dentro do próximo ponto alto. E outro picô. Então, veja bem que essa foi a forma de passar de um lado para o outro da alça, sem precisar cortar o fio. Então, veja bem, você vai dar sequência nessa alça, a volta toda dela, aí vai chegar aqui na base, aí vai fazer a parte das costas, fazendo o picô, igual na frente. Aí você vem, vai seguir a alça pelo lado de cá, né? Chegou aqui, vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na outra alça. Fazer as 3 correntinhas e passar para o lado de cá. Aí dá a sequência na alça. Deu a sequência, vai passar aqui embaixo, aliás, em cima do ombro, daquela parte que vai ficar em cima do ombro. Até chegar aqui e concluir a carreira. Então, veja como ficou. Eu emendei o fio aqui na frente, fiz as correntinhas e fui até lá atrás e emendei o fio. Voltei com o ponto alto e correntinha. Cheguei aqui na frente e comecei a fazer os picôs. Chegando aqui na altura da outra alça, eu subi com correntinhas, emendei lá atrás e voltei com o ponto alto e a correntinha. Dei a continuidade com os picôs, fiz a volta toda, aí eu vim passando o picô na alça. Cheguei aqui, eu fiz aquelas 3 correntinhas e passei para o lado de cá. E continuei com o picô nas alças, fazendo o picô na alça. Continuei aqui atrás com o picô, subi a alça, vim até aqui na frente, passei as 3 correntinhas e vim para o lado de cá, continuei o picô, dei a volta nessa parte aqui da manga e arrematei e cortei o fio aqui na frente. Agora é só esconder esse fio.